conheceu e como surgiu essa bendita ideia do Green, né? Mas bora lá. Como a gente se conheceu, por acaso. Foi basicamente isso. Mas vamos elaborar. A gente se conheceu através de um grupo que foi de tipo, quando Não, começou. começa, amiga, começa contando como foi que tu comprou o teu ingresso pro show e tudo mais, porque, tipo, apareceu dali, entendeu? Ah, tá. Take 3. Estamos de volta para a segunda parte do podcast. Podcast, take 4. Estamos de volta para a segunda parte. Take 5! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa Oi, gente, eu sou a Manu. e hoje a gente está gravando o primeiro episódio do Green Tea Fancast. Que é um podcast voltado para o fandom do Harry Styles. E para este primeiro episódio, a gente pensou em se apresentar um pouquinho para vocês, porque vocês devem estar pensando quem são essas loucas que do nada surgiram com um projeto. Não sei, quer começar, Manu? Pode ser. Então, eu sou a Manuela, mas todo mundo me conhece por Manu ou por M apenas. Eu tenho 29 anos, moro em Floripa, sou gaúcha, mas estou aqui há um tempinho já. Eu trabalho como instrutora de yoga e tradutora e outras coisas mais criativas. E basicamente é isso. E você, Raíssa? Então, eu sou a Raíssa, eu moro numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, a cidade se chama Fazenda Vila Nova, quase ninguém deve conhecer. Eu tenho 21 anos e eu faço publicidade e propaganda numa faculdade aqui perto. Estou quase me formando, graças a Deus. E já trabalho na área, tenho a minha empresa própria de marketing digital. E acho que é isso. E contando um pouquinho de como a gente se conheceu, foi uma história muito louca, na verdade. Não, na verdade, eu vou contar quando eu comecei a ser fã da One Direction, eu acho. Pode ser? Vamos começar por aí, Pode então. ser, pode ser. Tá, muito bem. Então, lá estava eu um belo dia, né? Mexendo no computador do meu irmão, porque naquela época só o meu irmão tinha computador aqui em casa, que era o único que tinha internet também, era aqueles computadores de caixa ainda. E eu estava mexendo na internet um belo dia, até que eu cheguei nos vídeos do X Factor. E aí eu comecei a olhar as apresentações, sempre gostei muito de música, e eu encontrei os meninos numa das apresentações. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, quem são esses malucos, né? E comecei a pesquisar e aí eu descobri sobre os meninos e continuei acompanhando eles. Aí terminou o X Factor e eles não ganharam, mas eles continuaram ativos ali, né? E eu continuei acompanhando Uhum. eles através de vídeos somente do YouTube, porque, tipo, era que eu tinha acesso, né? Não tinha nem Twitter na época, porque eu tinha 10 anos, 9 Nossa, 10 anos. a diferença de idade. Era criança real, né? E eu continuei acompanhando eles, então, tipo, desde o início, assim, sabe? E, cara, era um surto muito grande, porque eu tinha CD, pirata, obviamente, tinha pôster da Capricho, tinha almofada, tinha. Era daquelas assim que tinha tudo e mais um pouco, bottoms. Eu tinha muita coisa da One Direction no meu quarto. E, tipo, era um surto, assim, real, assim, sabe? E era muito engraçado porque eu era meio, tipo, chamada de louca, assim, no meio das minhas amigas, porque nenhuma delas acompanhava, nenhuma delas gostavam, assim. Eu era mais fora, assim, da casa. Imaginei uma banda que, tipo, de fora, né? É por ser britânica também, né? Tipo, ser de fora. E eu, desde pequena, sempre falei que eu queria morar fora. Que eu tinha o sonho de morar fora e, ai, viajar pra Europa. O que que tu quer fazer? Qual que é o teu sonho de vida? Ah, meu sonho de vida é viajar pra Europa. Festa de 15 anos, não quero, eu quero ir para Londres. Não, obrigada. Quero ir para Londres. Mas e aí foi isso. E aí eu lembro que quando publicaram que
o Zayn ia sair da banda, eu entrei assim, tipo, quase em depressão. Foi bem, bem complicado, porque mesmo os meninos falando que eles iam continuar, eu nunca tive aquela segurança, sabe? Parece que sempre ficou uma coisa assim. Sim, porque quem conhece desde o início pensa assim, como assim, sabe? É a estrutura da banda mexeu numa ponta, como é que esse negócio vai continuar? E tipo, de fora a gente acha que foi do nada, claro que não foi do nada, porque eles passaram por muita coisa, mas foi um baque muito grande, sabe? E, tipo, simplesmente Sim. anunciou que ia sair e simplesmente saiu e aconteceu. E aí, eu lembro que naquela época eu fiquei assim bem, bem para baixo e eu dei uma segurada assim de acompanhar eles, porque na verdade eu não sei explicar por quê. Eu lembro que eu só dei uma retraída assim, sabe? Uhum. E aí quando eles lançaram ali o último álbum, eu voltei a acompanhar. E aí foi o surto, né? Porque tipo, ninguém tava entendendo o que estava acontecendo e iam dar uma pausa e a pausa E até hoje dura essa tal pausa. nunca terminou essa pausa, e aí, tipo, Vai todo mundo durar ficou meio até, sei lá, quanto órfão. tempo. E aí, todos eles sumiram. E aí, quando o Harry voltou com o primeiro álbum dele, eu fiquei num misto de sentimento muito louco, assim, meu Deus do céu. Então, tipo, é real, One Direction acabou, terminou. Tipo, É o fim de um sonho. mas aí. E aí eu lembro que eu tava muito insegura de escutar o álbum, eu não queria escutar. Porque primeiro Uhum. ele lançou Sing of the Times, né? E eu tava muito, 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 muito ansiosa. Eu não sabia se eu escutava, se eu não escutava. E aí eu escutei. E quando eu escutei, eu lembro que eu escutava chorando, assim, de derramar lágrima. Eu chorei pra E cá. essa música, vamos usar, esse termo, para mim é um hino, né? É uma coisa assim, muito forte essa música, assim. É que, na verdade, pra mim, todos os álbuns. Eu sou apaixonada por todos os álbuns dele, mas, tipo assim, o primeiro álbum dele tem uma coisinha, assim, sabe, no meu Sim, coração, para que mim também. sempre vai ser. E para mim, de todas as músicas que ele lançou até hoje, tipo, Sing of the Times é, tipo, nível superiorzaço por causa, acho que, dessa conexão que eu tive. E Uhum. aí eu lembro que eu continuei acompanhando ele naquelas de quando ele queria aparecer, né? Porque, Sim, porque é quando ele quer, né? Não é quando a gente quer, é quando ele quer, né? E, e aí eu fui acompanhando ele. Teve momentos, sim, que eu me afastei mais, mas por questões pessoais, né? E da vida, né? Trabalhar, estudar e tudo mais. Não ter tempo sim. para estar sempre ativo ali. Mas depois daquela segurada que eu dei, assim, que o Zen saiu, que eu voltei depois, quando o Harry voltou, nunca teve um momento em que eu me afastei, assim, tipo, totalmente, sabe? Eu sempre tive ali Sim. acompanhando e tudo mais. Mas no último ano agora foi o ano que eu mais tava ligadaço, assim. E, tipo assim, querendo ou não, até com a própria evolução das redes sociais, né? Essa coisa de live. É, Na época, eu já fui fã de uma outra banda quando eu era adolescente, do Tokyo Hotel, e era péssimo pra gente conseguir acompanhar as coisas. Tipo, tinha que esperar sair um vídeo muito ruim no YouTube. é. Então, agora, tipo, gente, eu tenho que dizer, a gente tem sorte de ter esse acesso que a gente tem hoje, sabe? Porque é uma coisa que realmente, 10 anos atrás, quando os meninos, 10, 11 anos atrás, quando os meninos apareceram, eu ainda estava engatinhando, assim. E tipo, era Tipo, realmente tu ter grande, acesso né? e tu acompanhar se tu quisesse mesmo, porque não era aquela coisa, vou pegar meu celular, vou entrar aqui. Não, Tinha que não dar é. uma boa de uma escavada, né? Agora tu, E eu sei lá, sempre, tipo, eu sempre fazia isso no domingo, do domingo de tarde. Então, assim, depois do almoço no domingo, eu entrava pro quarto do meu irmão e ficava o domingo todo. Porque deitava de barriga para baixo, pezinho balançando. geralmente no domingo era quando meu irmão não tava em casa, né? Domingo de Uhum, tarde, assim. Então, tipo, era tempo que eu tinha no computador para eu pesquisar o que eu queria, né? E aí entrava em sites de sim. notícias, YouTube, e ficava cavucando. Uma verdadeira escavação. É, mas eu fico pensando, na época tudo bem, era bem, bem legal, né? Mas, tipo, hoje eu não teria mais
tempo e nem paciência para ficar fazendo Eu isso. ia dizer nem tempo, nem paciência, né? É. Porque é muito corrida, né? É, mas basicamente foi assim que eu encontrei Harry Styles. Entrou nesse buraco do coelho e nunca mais Ai, saiu. puta merda, falando em buraco do coelho. Mas tem um... Esses dias eu tava no TikTok lá olhando, né? E aí apareceu um vídeo de uma menina, tipo, coloquei de palhaçada aqui pra escutar Harry's House e eu tô, tipo, agora viciadíssima. E aí eu fui nos comentários e, e as gurias comentando assim: Meu, se só tá no Harry's House, para por aí, sabe? Tipo, não cava mais, porque é um caminho Se sem tu volta. for fazer o movimento contrário, menina, É um caminho sem volta. não tem como. E a Mas é, experiência, Dora Baduela. então, eu comecei essa loucura com um professor de inglês, que ele tinha mais uma pegada assim do inglês britânico e tal, e veio trazer umas coisas pra gente relacionadas à música. Inglês britânico é algo, né? Bem no início, assim, quando eles estavam começando o X Factor. E Uhum. aí acabou pra mim, né? Eu comecei sendo fãzaça do Liam, assim, tipo, tinha o meu preferido, era ele, mas eu sempre tive uma conexão, assim, tipo, humana mesmo com relação ao Harry, o jeito dele, pensamento, né? E fui acompanhando a banda, ficando cada vez mais próxima, fiz amizades e tal. Até mais ou menos 2015 eu acompanhei, e aí depois, por motivos pessoais, de saúde na minha família, e mais algumas outras coisas, eu acabei me afastando, assim, Coisas da e vida, né, amiga? Tipo, coisas da vida. E aí eu fui voltar depois, sem querer, querendo, no aleatório do Spotify, ouvindo Sign of the Times. Eu pensei, cara, eu conheço essa voz de algum lugar. E aí, quando eu vi, era o Harry, eu pensei, cara, como assim? E aí acabou pra mim, né? morreu ali. Tudo, e, tipo, claro que teve momentos, assim, de, tipo, de escutar mais e tal, mas e um pouco menos, tipo, aquela coisa por questões pessoais mesmo, mas basicamente isso, assim. E era muito louco, porque a gente começava a conversar sobre eles, assim, e virava amiga da pessoa do nada, né? Tipo, quando via, já tava falando sobre outros assuntos, tipo, saúde mental, família, não sei o É, quê, tipo, o que a gente gosta de ler e outras coisas assim. E foi mais ou menos como eu tive algumas amizades muito importantes, assim, que agora eu já não tenho mais contato, porque eu sempre me mudei muito, mas que, tipo, ajudaram a construir um pouco de quem eu sou hoje, né? Além de outras influências, tipo, de fora, assim. Mas, para mim, o Harry é um dos artistas mais completos que tem agora, assim, com tipo, certeza. eu me sinto conectada com as músicas dele e eu curto muito as influências que tem por trás e tudo mais. E é basicamente isso, assim. E quando eu digo que eu comecei a escutar e acompanhar a One Direction, não é que eu só escutava eles, claro, eu escutava muito eles. Muito. Eu comecei a pegar referências de bandas e artistas que os meninos tinham, sabe? Sim, E comecei a acompanhar mais a fundo, então eu comecei a abrir um leque maior para mim, nessa questão musical, sabe? E, tipo, hoje, assim, referências que eu tenho, e é muito bacana, principalmente no primeiro álbum do Harris, se a gente escutar cada musiquinha, a gente consegue identificar cada referência que ele tem de cada artista em cada música, sabe? Isso que eu sim. acho muito Isso bacana. é uma coisa que eu me sinto bastante conectada, assim. Eu não sei se pode ser uma questão de geração, mas como a gente tem idade bem próxima, a minha mãe também, e meu avô escutavam muitas coisas que ele fala que a mãe dele ouvia, e eu fico tipo, cara, e a gente mora em lugares completamente diferentes, que são, tipo, opostos, né? Sim. Então, é muito incrível isso, assim, como a música tem a capacidade de conectar pessoas que nem falam a mesma língua. E eu sempre me senti muito influenciada nesse sentido, assim, de, tipo, ir atrás de entender uma outra linguagem para eu poder entender as músicas e tudo mais. E, tipo É. assim, me sinto realizada que eu entendia todas as letras das músicas do One Direction. Não, e isso que Com é 16 a 17 o anos, bacana sabe? também, né? E o curioso, porque, tipo, eu passei
a criar paixão pelo inglês a partir do momento em que eu comecei a acompanhar eles, porque eu sentia a necessidade de olhar uma entrevista e escutar a música, só escutar Entender, e né? entender o que estava acontecendo, sabe? Então isso é muito Sim, louco. Foi uma coisa que me incentivou muito a aprender, pelo menos, o entender o inglês, sabe? sim. E é muito louco pensar que, tipo, uma única pessoa que tu é fã te influencia a fazer esse tanto de coisa, sabe? Sim, são vários movimentos que a gente acaba fazendo por admiração, né? É uma inspiração muito grande, assim. Tipo, até em outras circunstâncias, né? Tipo, o movimento que acabou se tornando na moda por causa de uma roupa que o Harry usou. Tipo, aquela coisa de ter o molde daquele casaco que ele usou. São vários padrões, né? Tipo, que as pessoas copiaram, assim, numa larga escala, eu fiquei tipo, cara, isso é muito incrível, sabe? E É, fazer com que as pessoas fiquem mais conscientes do que elas usam e, tipo, a origem das coisas e tudo mais. Isso para mim é muito bacana. eu acho isso muito legal também. E eu queria muito saber como ele se sente com isso. Tipo, será que ele tem noção da influência que ele tem? Eu acredito que ele tenha, mas talvez não em tão, tipo, grande escala assim, sabe? Eu acho que é uma coisa de, tipo assim, ele tem essa informação, Mas porque ele não não acredita. sei lá, não sei se ele não acredita, eu teria que conversar um dia com ele para saber, né? Óbvio. Mas assim, sabe quando as pessoas te falam uma coisa, tipo, sei lá, te dão um elogio e tu fica tipo, tá, bacana, mas eu não consigo E contabilizar aí? como que, como é que sente isso, entendeu? Sei Sim. lá, eu acho que é mais ou menos assim. Porque querendo ou não, ele tem milhares de fãs, então isso é numa escala, numa proporção muito maior, né? Não, e a proporção que ele tomou esse último ano foi muito grande, né? Eu não sei como Sim, tu se sente em relação a isso. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Mas, não, tipo, eu. E olha que a gente já conversou sobre muita coisa. sobre várias coisas. Mas, tipo, uma coisa que eu acho muito legal é, tipo, que nem a gente que tá ali desde o começo acompanhando e, tipo, viu toda a caminhada, sabe? Tipo, todos os ciclos que eles passaram, todos os perrengues que eles passaram. Tipo, agora que, tipo, ele é o momento, porque ele é o momento. Tudo que o cara faz, toca, fala, tipo, Então, acho que assim, vira não vou notícia. dizer impossível, né? Sempre é possível, mas que a probabilidade de alguém não ter ouvido falar ou não ter ouvido alguma coisa dele, É cara, muito difícil. bom, eu não estou dizendo que a pessoa tem que gostar, mas que já ouviu em algum Já ouviu momento, falar dele e mesmo sabe o sem que ele saber. faz. Não, e é muito legal, tipo, a gente que tá ali desde o começo agora, vendo a proporção que ele tomou. Eu, na verdade, sempre soube que ele ia ser, tipo, top das galáxias, assim, foda Assim, pra não caralho. é ser puxa-saco, mas para mim ele sempre teve uma qualidade, que eu não sei explicar, é uma coisa dele, né? Tipo, uma presença, uma coisa assim, tipo, eu Ele, não né? sei, de Não é, empatia. tipo, só questão de técnica e conhecimento, é uma Exato, coisa porque, dele, tipo né? assim, uma coisa que eu percebo que ele é uma pessoa muito empática, então ele consegue se colocar em todos os lugares, meio que se adaptar, tipo, ele tem o jeito dele, que todo mundo conhece, e, tipo, esse é o Harry, ele é assim, mas ao mesmo tempo de, tipo, eu consigo estar em todos os meios, porque, tipo, Ele consegue se adaptar, ele se adapta. a carreira dele exige isso, né? Tipo, se ele quer estar no topo, Mas eu o mais legal é acredito. que ele consegue Mas se todo mundo adaptar. gosta dele. É. E assim, ele consegue se adaptar, sem perder a essência dele. Em Exato. qualquer Tipo, meio a em que ele gente. esteja inserido, quem acompanha ele desde sempre vê que ele não perdeu a essência dele, sabe? E isso eu Sim, isso acho é uma muito coisa que bacana. para mim foi muito incrível, assim, de perceber quando eu voltei a pesquisar sobre ele. De tipo, cara, ele assim, claro, né, que a gente amadurece e tudo mais, mas ele é aquele mesmo menino que eu, entre aspas, conheci lá no início, sabe? Ele Isso tem, tem assim, muito a ver com criação, né? que Família. tu vê na cara dele, às vezes, muitas vezes, uma reação que é lá de 10 anos atrás, sabe?
Isso é uma Eu adoro essas montagens que as fãs fazem, tipo, reações dele da época do início da One Direction e agora. sim, Tipo, são agora muito boas. no Late Late, eu não sei o que que o James estava falando. E aí ele tava, tipo assim, sabe? Aquela cara concordando. A Aham, mesma exato, cara de sempre que ele fazia. Tipo, eu tô aqui no meio, faço concordando e, tipo, prestando atenção. Eu acho o que eu acho mais incrível, ele tem uma capacidade muito grande de ele estar num lugar e ao mesmo tempo estar na própria mente dele, né? Eu não sei como é que ele se divide ali. É eu assim, acho muito é engraçado questão nos de shows, segundos, cara, às vezes, ele tá, tipo, ali concordando com o negócio e dá pra ver a engrenagem ali, tipo, funcionando. Mas nos outra shows eu acho muito dimensão. engraçado também, porque a capacidade que ele tem de tá cantando a música dele, tá prestando atenção na técnica que ele tem que usar ali, vocalmente, e tá lendo um cartaz. Eu acho isso um máximo. Eu não E às conseguiria vezes fazer reagindo isso. ainda, né? Eu não Porque tem conseguiria. momentos que dá um delay, assim, e aí ele fica, tipo, tela azul, né? Ele E ele, para do nada, dá um bug. Aí ele volta. Voltei, vamos de novo. E tipo, volta que agora é o momento de tocar. Mas só para concluir, que a gente não concluiu, que a gente é assim mesmo, né? A gente começa a falar e já entra outro assunto. E quando vem, nós estamos falando sobre o assunto já foi. Não, mas que eu, Outra canta. a gente, estando no fandom há tanto tempo, desde o início, é bacana ver, tipo, pessoas novas agora, Eu acho muito bacana também. Eu gosto muito. e principalmente ali no. Eu não sei por que que no Instagram é tanto, no TikTok é bem mais. De pessoas que começam a falar deles. Tem uma menina que eu sigo, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela começou a acompanhar o Harry em 2021, eu acho. 2021, início de 2022, uma coisa assim. E só depois ela foi descobrir a One Direction. E quando ela descobriu, Imagina só. quando ela descobriu a One Direction, eu lembro que ela postou um vídeo que ela tava, tipo, em surto, tipo, aonde eu estava, que eu nunca tinha ouvido falar da One Direction, e querendo, tipo, eternamente que a One Direction voltasse, pelo menos para ela ouvir eles ao vivo uma vez. E eu, querida, abafa o caso que a gente quer isso desde 2016. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque já aconteceu, assim, de eu ver em alguns momentos de gente caindo de pau em cima. Depois a gente vai ter que fazer um pin em cima dessa expressão, mas enfim, que tipo assim, ah, como assim tu não conhece? Botando o pessoal para baixo. Gente, pelo amor de Deus, tem que abraçar o povo que tá entrando agora, entendeu? Eu acho muito legal as pessoas Mais descobrindo. Eu fico, gente para tipo, curtir o trabalho do Harry. É é, isso que importa. A gente não tem a obrigação de ficar ensinando as coisas, mas também não fica, é a mesma coisa que né? eu já vi muita gente comentando, tipo, esse aí é fã de Armor Sugar. Tipo, gente, que bom que gosta da música, sabe? Tipo, pelo menos ela acompanha o cara. E a partir dessa Eu música, ela... gosto, já enchi o saco, mas e daí? É um trabalho dele, é bacana, entendeu? E isso eu acho que é uma coisa. Cada um com seus gostos. Eu acho que é uma coisa um pouco chata às vezes, né? Porque eu acho que isso é um pouco que é uma coisa um pouco assim que falta, é abraçar gente nova, sabe? Parece que Sim, tem empatia, né? Afinal, tipo, parece que precisa meio que seguir alguns conceitos para te ser considerada do fandom. Gente, não, sabe? Gostar de eu uma acho música que, do tipo cara e assim, ó, que acompanhar o tudo cara. bem. Eu acho que tudo bem tu não ficar acompanhando o tempo inteiro, desde que tu respeite e aprecie como é, e não querer ficar mudando as pessoas e nem querendo que o Harry seja de um jeito que ele não é, entendeu? Mas infelizmente esse é um lado dark do nosso fandom, né? Esse Eu acho que é todos os fandoms têm, todas as pessoas têm, faz parte. Eu acho que o lado positivo é muito maior do que essas pequenas coisas. Mas, assim, tem coisinhas assim que às vezes eu até fico um tempo sem olhar, porque eu sou uma pessoa assim que eu pego um ranço de algumas Nossa, e coisas, tem coisas assim que acontecem tipo na vida assim. particular dele, que a gente não vai falar da vida particular dele aqui é para falar dele enquanto artista,
Mas tem coisas assim que acontecem da vida particular dele que eu vejo, tipo, algumas pessoas caindo em cima valendo, e eu fico assim, cara, sabe? Não precisa. Assim, ó, eu acho não, né? Eu tenho certeza do meu ponto de vista que a gente, se fosse a gente no lugar dele, a gente não ia querer que ninguém ficasse dando opinião, né? E se a Então, gente visse o que as pessoas falam, a gente ia se sentir muito mal. então eu Porque acho que é uma coisa assim que tá virando um movimento que tá ficando meio tóxico, né? E aí, sei lá, se fosse eu evitaria ainda mais não entrar em rede social. é, Tipo, eu já sou é o uma que ele pessoa que faz, né, amiga? nem sou famosa, né? Então, É o que imagino ele para faz, né, amiga? proporção muito maior. É. Mas eu acho que todo fandom tem um lado meio dark, assim, então também, né? Faz parte. A gente não é ser super evoluído, E né? pessoas e pessoas são diferentes, pensam diferente, sentem diferente, e é isso aí, né? Tá tudo bem. E também são coisas assim que estão aí pra gente aprender também a respirar fundo e seguir. Tipo, tá, beleza, deixa a pessoa, entendeu? Não brigar por causa disso, porque afinal de contas o lema é tratar as pessoas com gentileza. Ai, sim. Dá vontade, a gente fica assim naquela, mas eu sempre repenso, sabe? Vai valer a pena, primeiro, gastar o meu tempo, segundo, brigar com uma pessoa que eu muitas vezes nem conheço, ou que eu teria a oportunidade de ter uma amizade, enfim, e de trazer até aqui para o podcast, entendeu? Então, eu vou brigar com a pessoa? Não vou. Claro que não. Volta para a segunda parte, vamos falar sobre como nós nos conhecemos e como surgiu essa ideia fantasticamente louca do Green. Então, a gente se conheceu. Vou falar sobre como que começou tudo, né? Na verdade, assim, tipo, antes mesmo da gente se conhecer. Quando teve o movimento de, tipo, Harry Styles vir para o Brasil nessa última turnê, eu tava entre ir no show dele e ir no show do Coldplay, porque eu sou, tipo, apaixonada pelo Coldplay também, né? Só que por várias questões, consegui lá o ingresso do Harry, fiquei na fila online, deu tudo certo. E aí eu comecei a ver um movimento de fazer grupo de WhatsApp e eu sempre fui meio receosa, assim, né? Com esse negócio, porque já sou calejada um pouco, já fui fã de outra banda, então, tipo, quando tinha grupos, às vezes rolavam umas coisas assim que pra mim, não, tipo assim, não tinha a ver com o meu pensamento, mas enfim, acabei entrando e aí lá eu conheci a Raíssa. E a gente começou assim meio de tipo falar de onde é que era e tudo mais, conversar sobre vários assuntos que foram surgindo, tipo não só relacionados ao Harry, mas tipo muito da nossa vida pessoal também, assim, de, tipo momentos, né? Tipo, sei lá, não tô muito legal, ou falar sobre autoimagem, coisas assim, autoestima. E aí a gente foi, acho que foi meio que um movimento natural, assim, né? A gente Foi foi muito natural, percebendo né, amiga? que tem um pensamento parecido com o meu. E aí, um belo dia, falando sobre como vamos e como não vamos, para qual show tu vai, a Raíssa, eu vou no show de Curitiba. E ela me mandou uma mensagem: Oi, aqui é a Raíssa. Quer ir comigo para o show de Curitiba? Eu pensei: opa, eu ia sozinha, ia me ralar de ônibus para conseguir me movimentar lá e tal. E aí veio a Raíssa como um anjo e salvou essa Porque, parte, né? só, tipo, para vocês entenderem, tipo, eu e a Manu, a gente conversava, mas através do grupo, né? Então, tipo, a gente tinha essa troca natural de vários assuntos, mas no grupo, tipo, nunca no privado. A gente nunca tinha conversado no privado. E é engraçado porque o pessoal ficava no grupo, tipo, vocês já são amigas de antes? Como é que é? Porque era tipo, "Ei, amiga, com certeza. E era tipo uma troca, às vezes, de figurinha igual. Do nada, como se a gente fosse amiga, sei lá, há milhares de anos. A Como gente se a tem um. gente estivesse juntas, né? Porque a gente falava coisas muito parecidas ao mesmo E a gente tempo. mora a 500 quilômetros, 600 quilômetros de distância. A gente tem um gap, assim, uma distância de idade de quase 10 anos. E, tipo, parece que a gente é amiga há muito tempo. É verdade. E coração. E aí depois a gente foi no show.
Deu tela azul aqui nas meninas. A gente foi pro show, né? Juntas. Foi a primeira vez que a gente se viu ao vivo e a cores. Tava meio tipo assim, será que essa pessoa existe? Será que não vai ela me tacar pro meio do mato lá na estrada? Não sei, mas deu tudo certo, a gente não calou a boca um minuto. Pobre do namorado da Raíssa que foi dirigindo, deve ter ficado surtado, porque a gente não calou a boca. Nem na ida, nem na volta, e nem quando a gente estava no hotel, nem na fila. Foi tipo assim, toda a nossa vida, que uma parte que a gente não tinha conversado depois no privado, a gente conversou e segue conversando sobre todos os dias, basicamente. Todos os E dias. de chorar abraçada, escutando Sign of the Times lá no show, chorando. Nossa, foi único, né, amiga? Ai, eu lembro, eu me arrepio. Eu lembro de Sing of the Times no show, eu fico assim. E assim, de olhar para o lado e olhar para trás e, cara, é muita gente. E a gente estava preocupada que não ia conseguir lugar perto da grade e que não dormiu na fila e não sei o quê. E no fim, a gente acabou ficando super perto, né? Um ângulo ótimo, assim. Mas, cara, foi uma sensação muito louca. Eu nunca senti nada assim. Eu fui no show do Tokyo Hotel 10 anos atrás. 12, 13, quase. E não foi igual, assim. Tipo, claro, foi um lugar menor lá em São Paulo. Mas, além da quantidade de pessoas, a energia, assim, é uma coisa muito incrível, sabe? E eu acho que isso também, não só com relação ao fandom em si, né, com os fãs, mas o próprio Harry e a banda dele tem uma conexão muito grande, uma sintonia muito grande com o público, assim. Então, é uma troca, uma entrega o tempo inteiro, que é de arrepiar, assim, até o último cabelinho da cabeça, sabe? Foi muito incrível mesmo. E, tipo, poder ter essa experiência com uma amizade que tu considera, assim, tipo, ai meu Deus, é minha amiga, aquela emoção é uma coisa, é uma descarga muito grande, assim, né? E eu me lembro que o primeiro momento que eu vi ele, assim, entrando no palco, eu fiquei completamente em choque. Eu E, tipo, também. cara, é Eu o Harry. eu lembro que eu fiquei. A sorte que meu namorado foi junto, né? É sorte que o Ele é Lucas. alto, né? A É, gente tem o um Lucas metro é e alto. O Lucas é da altura do setenta. Harry. Ele tem a mesma altura do Harry. Eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz pelo Lucas estar comigo. Claro, por ele estar vivendo esse momento comigo, mas porque ele filmou o show do O início show inteiro. ao fim. Eu e a Manu Cara, saímos o do Lucas, show. assim, ó, o Lucas, ele merece um prêmio. Primeiro, que ele é um querido. Segundo, que ele aguentou firme toda essa empreitada. E, assim, né, nosso maior apoiador em tudo. É, É, verdade. desculpa, gente, mas ele é o primeiro fã do É, podcast, é inclusive. verdade. E amor, Então, isso não foi combinado. A gente não tá falando isso combinado, tá? Mas, exato. Isso. Vocês vão ver que conforme for passando, a gente fala uns negócios assim que tipo, parece que foi ensaiado. A gente só sai falando quando vê, sai igual, as caras, enfim. e aí foi muito engraçado, porque o show começou, e aí eu falei pro Lucas, tu fica com o meu celular e tu grava tudo que tu conseguir gravar do show. Tanto que eu pergunto pro Lucas hoje qual que é, o que que ele mais gostou do show, aí ele, eu não sei, porque eu olhei o show pelo teu celular, e realmente, eu tenho o show inteiro de Curitiba gravado no meu telefone. E Mas choveu pra caramba e ele ficou firme ele lá. gravando, aham. E eu lembro que quando eu vi que o Harry subiu no palco, depois eu vou contar a minha experiência de começar no grupo, mas só pra fazer um, né? Eu lembro que quando eu vi o Harry subindo no palco, eu fiquei assim, ó, extremamente em choque, que eu me beliscava pra ter certeza que era real. E aí, tipo, eu Ele olhei falava, pro lado, amiga, olha isso. eu olhei pro lado e tu tava exatamente assim, me olhando. E aí eu tava te Sim. olhando. E aí eu lembro que eu E falava, a gente amiga, gritando, chorando, e a gente estava perplexa. tipo, nós duas, assim, a gente não conseguia pular, a gente não conseguia cantar, não conseguia gritar, não conseguia fazer nem chorar. A gente só ficou assim. E aí eu lembro que eu olhei pra Manu e eu falei, amiga, tu tá vendo isso? E ela, eu Será que a gente tô, está. assim, olha, na segunda música, Ai, ali, ó, de, travou? de Golden pro final, que a gente começou a curtir o show, né? Que a gente começou a entender o Sim, que mas daí já tava meio que dançando, já, tipo. porque até Foi então, muito bom. tipo, Eu foi. acho que depois da segunda música eu comecei a conseguir cantar, assim, sabe? De tipo, tá, estou aqui, vou aproveitar cada momento. Eu quase não peguei meu celular. Primeiro que estava muito apertado.
Segundo que, tipo assim, começou a chuviscar e daqui a pouco começou a cair o mundo e eu pensei, cara, sinto muito, eu vou aproveitar o momento aqui. Terceiro que tinha o Lucas filmando tudo. E aí depois, né, tipo, tinha o Lucas, enfim, mas foi uma coisa muito surreal. Até hoje tem momentos assim que eu penso, cara, será que eu não peguei no sono no hotel e não fui no show? Sonhei que eu tava no show. Eu também Foi fui. uma experiência assim, parecia que eu tava meio fora do corpo. Bem, Foi surreal, né? literalmente surreal, acho que é a palavra. Eu também nunca fui muito adepta de participar de grupos do WhatsApp, tá, gente? Não me julguem, mas eu sempre tive um pé atrás e também por não ter tempo por causa de rotina, né? E também porque, não sei, eu era receosa com isso. E eu nunca tinha ido num show com uma proporção tão grande. Tanto que, porque quando a One Direction veio, eu lembro que eu implorei muito pra minha mãe pra eu ir, mas eu era de menor, né? E minha mãe não pôde me levar por questões financeiras, e obviamente eu entendo, mas na época eu fiquei assim, olha, pra morrer. Eu também não fui, tipo, eu nem esquentei minha cabeça, porque eu, tipo assim, eu trabalhava, eu não tinha condições nem de tempo, nem de coisa nenhuma de ir, tipo, aquela coisa de, tipo, tá, respira e paciência, sabe? Quando tu tiver condições, nem que você Vai. parcelar em vezes, tu vai. E aí foi E o que aí aconteceu. depois, quando o Harry veio para o Brasil, acho que foi 2018 que ele veio, né, amiga? 2018? Ai, 2017? eu não me lembro, porque nessa época eu não tava acompanhando ele ainda. Eu Mas eu voltei a acho que foi 2018. Quando ele veio. 2019, eu acho, que eu voltei a acompanhar ele, por aí. Mas eu lembro que daí, tipo, quando ele veio em 2018, eu acompanhava ele, mas não era aquela coisa super ativa. Então eu também nem fui atrás para ir. Eu acho que ele veio só para o Rio e para São Paulo. E, tipo, na minha realidade, sair do Rio Grande do Sul, ir para Rio de Janeiro e São Paulo só É para ir longe, né? um show dele, naquela época era uma coisa, tipo, muito fora para mim, sabe? Não que Sim, hoje seja tranquilo financeiramente falando, né? Mas se é uma coisa que eu quero muito, a gente dá um jeito, né? A gente tá aí pra trabalhar pra sim. dar um jeito. Mas então também não fui. E eu nunca tinha tido uma experiência grande de show assim. E aí, quando voltou aquele burburinho, que o Harry vinha pro Brasil, acho que foi 2020, 2022 mesmo, né? Que voltaram a falar início de 2022. Eu acho que sim. Não sou muito boa com datas. Mas eu acho que foi, porque daí teve a pandemia, né? Vou te dizer que, para mim, esse termo de pandemia é um limbo na minha cabeça, que às vezes Parece que tu não viveu. ou que foi tipo uma coisa assim, sabe? Então eu não tenho absoluta certeza de que foi Então, me 2020. perdoe, pessoal que estiver nos assistindo, que eu estou afirmando, mas Eu estou não me lembro, eu acho que foi final de 2021, por aí. correndo o risco de estar errada, mas ali, final de 2021, início de Se 2022, tiver errado também, que paciência. começou a vir forte a questão de que ele vinha para o Brasil. Eu comecei a pensar, nossa, será que chegou o momento de eu realizar esse meu sonho e ir num show do Harry? Tipo, eu comecei a matutar ali na minha cabeça, sabe? Mas eu já comecei a pensar, nossa, mas será que ele vai vir para o Rio Grande do Sul? Porque tem artistas que vêm e fazem show em Porto Sim, a Alegre. Porto Alegre, tipo o Maroon 5, por exemplo, que é Maroon uma. 5, Ed Sheeran, a última vez que veio para o Brasil, veio para Porto Alegre. Então, tem alguns artistas que veio. Eu comecei a pensar, nossa, será que ele viria, né? Mas, enfim, pensando só comigo mesmo, né? Porque até então eu não tinha nenhuma amizade que compartilhava desse sentimento com ele. Eu e a Manu não se conhecia ainda. E eu não participava de grupo, nem nada, né? E aí eu lembro que teve a live Coachella, Uhum. assisti. Foi um surto interno muito grande meu. Eu lembro que eu olhava pro lar, tava o Lucas dormindo, tipo, dormindo real, ferrado no sono. Errado no sono. E eu lá com a TV ligada, tipo, no volume 10 para não acordar o princeso, mas também curtindo o show, tipo, animadamente, entendeu? As duas noites do corte. E aí, quando eu olhei aqueles dois shows, eu fiquei tipo assim, não, se ele vir mesmo, eu vou ir, né? E Uhum. aí, não, mas eu acho que já tava confirmado que ele ia vir. Só que eu tinha que conseguir Eu acho que ingresso. sim. É, eu acho que tu estava tentando conseguir ingresso. Eu fiquei Mas pensando, era uma coisa assim, né, amiga? E é aí, porque o Coachella, se tu for parar para pensar, o pessoal estava fazendo post, acho que foi essa semana passada,
que seria o segundo final de semana, eu acho que foi mais ou menos a mesma época, no ano passado. Não, ele já estava com o show Consegui os confirmado, mas ingressos. eu ainda estava naquela, né? Se eu ia fazer o esforço para ir ou não, porque então os ingressos já estavam vendidos. Sim, no E dia eu aí, acho que já acabou. E aí é, depois eles começaram a abrir, tipo, isso, esporadicamente. isso. E daí eu lembro que isso foi fevereiro, então, Coachella? Não? Março? Abriu. Abril? Tá, foi abril, então. E aí eu lembro que depois que eu olhei a segunda noite do Coachella, eu olhei assim, eu virei assim pro lado e eu falei, amor, Lucas, Dá é, aquela olhadinha assim, tipo, é o seguinte, eu quero ir no show do Harry. Aí ele, ai, que legal, vamos. Aí eu falei, então, não tem mais ingresso." Aí ele, tá, mas e aí? Aí eu, não, mas a gente pode tentar ir, né? O que que tu acha? Aí ele, não, vamos. Aí parece que eu tô vendo assim. Aí ele, tipo assim, tá, e aí quando é que vai ser e tal, onde é que vai ser? Eu falei, então, né? Tem a possibilidade da gente ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo ou Curitiba. Olha, só uma indiada. E aí, tipo, eu não achava ingresso para comprar. Sim, eu lembro que tu tava lá no grupo assim, gente, pelo amor de Deus, se alguém achar. Mas isso foi depois, né, amiga? Isso foi, acho Ah, que por junho, julho, uma coisa. E aí, eu acho que não foi por julho o grupo, eu acho que o grupo foi ali por agosto, setembro, amiga. Foi mais perto do show. Foi mais perto eu de lembro final que eu de fiquei ano. um tempo, eu mesma fiquei um tempo, assim, depois de que eu já tinha conseguido ingresso, eu fiquei meio que cozinhando a ideia de entrar no grupo, né? Uhum. Que foi perto do Coachella que eu Uhum. entrei. Acho que a gente entrou e ficou meio quieta, assim, meio que dando uma ação. Pode ser, porque eu lembro de começar a falar no grupo assim mais perto do final e com a esperança de conseguir ingresso. Eu comecei a falar com a esperança de conseguir ingresso. Eu lembro que a gente começou a conversar, acho que foi agosto, uma Pode coisa ser, assim, então. foi E por aí, aí. tipo, eu meio que já tinha largado a ideia de ir no show, só que aí eu lembro que as outras duas vezes, com o Direction e a outra vez que o Harry veio, eu, tá, tudo bem, não vou dar um Direction, eu fiquei muito triste, porque pedi pra minha mãe, enfim, e não entendia muito, né, era o surto do One Direction e tudo mais. Sim, E, tipo, a segunda vez do Harry, tá, eu entendi que eu não poderia ir, que não estava dentro do meu orçamento e também não teria como eu ir sozinho, teria que precisaria de alguém responsável, né, mais velho. Então, tipo, eu meio que sim. aceitei de boa, mas essa vez que eu tinha plenas condições de ir, que eu poderia ir, que eu não Tipo, consegui por favor, ingresso, universo, agora que eu posso, será que tu tem como me eu lembro estender? que, assim, eu fiquei algumas semanas, assim, muito pra baixo, muito pra baixo. E aí, um dia eu tava no meu Instagram, né, procrastinando a minha vida, porque eu adoro fazer isso. E apareceu, era algum portal de notícia do Harry que tinha criado esse grupo. E apareceu o link. E eu lembro que eu cliquei no link para entrar, e aí abre na aba para entrar. E eu saí, não entrei. Aí no outro dia apareceu de novo. Aí eu pensei, não, Meu Deus, se apareceu de tadinho. novo, eu vou entrar. E aí eu entrei no grupo. E, tipo, só entrei, não falei nada, fiquei quieta. E aí ali já tinha umas gurias que conversavam. E, tipo, parecia que eram amigas há muito tempo. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no meio? Quieta, né? E aí até que um dia eu tava trabalhando e eu tava ouvindo as músicas dele. E aí eu fiquei tipo assim, não, eu preciso ir no show desse cara. E aí eu peguei meu celular e mandei no grupo. Falei, gente, tudo bem, me chamo Raiz, tudo mais, tô aqui no grupo há um tempo, mas não sou ativa. Isso eu lembro que eu falei. Uhum. Tô entrando em contato com vocês para dizer que assim, eu quero o ingresso pro Por show. favor. Então, se vocês souberem de ingresso à venda, pode ser no Rio de Janeiro, em São Paulo e Curitiba, pode ser cadeira superior, inferior, premium, qualquer coisa. Eu quero. Qualquer lugar. Estou procurando o ingresso. E aí, logo as gurias, tipo, prontamente, tipo, na hora responderam: não, se a gente ficar sabendo, a gente manda aqui e tudo mais. O pessoal sempre foi assim, muito. Muito acolhedor nesse sentido, né? Logo depois daquilo, eu comecei a ficar mais ativa no grupo. E daí eu lembro que a Manu começou a conversar também. E aí a Marcele começou a Assim, conversar junto com a gente. A Marcele a gente não conversa mais agora seguido, né? Mas a Marcele tem um lugar muito especial no meu coração, porque a gente teve boas risadas, né? Bons momentos naquele grupo. muitas.
E aí teve mais umas outras meninas que começaram a interagir junto, e daí eu lembro que por fim a gente já tinha até planejado uma viagem das amigas, né? Tu te lembra? Sim, lembro. É, mas aí, tipo, veio a vida, as coisas aconteceram, aí, Claro! Mas e assim, chega, foi uma troca assim, bem bacana. Ai, quando tu, é que nem a gente, né? A gente fala o dia inteiro. Então, eu tive que meio que fazer cortar assim, né? Tipo, na carne, como a gente diz, para poder, tipo, prestar atenção nas coisas que eu precisava, tipo, trabalho, estudar e tudo mais. E aí, dentro do grupo, acho que até foi perto da época de ir pro show, que é justamente a época que eu fico mais atolada de trabalho no final do ano. Acho que de todo ano, mundo. né? E aí, depois disso, eu não voltei mais. É, Mas, e aí mas aí ali no grupo, naquele período, amiga, eu lembro que a gente teve muita troca de muitos assuntos, inclusive, tipo, ansiedade, depressão, sim. coisas assim, de assuntos feministas, assim, foi uma troca muito bacana de informação e, tipo, gurias de cada canto do país, sabe? Então, E tinha gente até de fora, né? Tipo, que tinha morava algumas pessoas de fora, né, que uma moravam portuguesa que fora. eu me lembro, acho que era Bia o nome dela. E, tipo, a gente conversava sobre vários assuntos não relacionados ao Harry também. E isso que é uma coisa É. muito bacana. Criar uma amizade, às vezes não necessariamente um vínculo, né? Mas, tipo, tu sentir que é um espaço acolhedor e seguro para tu falar sobre esses assuntos, independente de qualquer coisa relacionada a ele ou à banda, sabe? E aí eu lembro que anunciaram os shows extras. E quando anunciaram os shows extras, eu lembro que foi tipo um surto no grupo e as gurias mandando Raíssa, agora tu vai conseguir o ingresso, agora vai, amiga. Sim, acho que foi uma das primeiras a falar, Raíssa, pelo amor de Deus. Sim. E aí eu lembro que ela tinha uma amiga de São Paulo que tinha pista premium para Curitiba, mas só tinha Uhum. um. Eu precisava de dois, né? Porque o Lucas ia comigo. Só tinha uma pista premium para Curitiba e porque abriu a data do show extra e a amiga dela ia comprar para lá em São Paulo porque ela era de São Paulo, né? Sim, E não faz nem sentido. isso. E aí, tipo, na hora que ela me mandou, eu ponderei assim, olhei assim pro Lucas, Lucas, é um ingresso só. Ele falou, não tem problema, compra. Ele falou, compra, Porque daí depois a depois gente vê o começou outro. um movimento, né, das pessoas Isso, vendendo de Curitiba para ir em São Paulo, acho que isso. foi. É isso aí. E assim, meu Deus, e agora vai a Raíssa, vai o Lucas, E vai aí todo eu mundo. comprei. Comprei meu ingresso. Comprei. E aí eu lembro que eu mandei no grupo, gente, consegui meu ingresso. E aí eu lembro que a gente fez uma festa, foi um surto de áudio. Foi assim, uns 15 minutos de surto. E logo depois eu falei, tudo bem, gente, mas a missão não acabou. Eu preciso de mais um pista premium para Curitiba. Bora! Aí começou mais uma. E aí foi questão assim de uma semana, mas assim, todos os dias as gurias mandavam contato de outras pessoas vendendo seus ingressos. E aí eu lembro que eu negociei com muita gente. E aí eu tava entre comprar de uma menina que teria um ingresso físico, que ela me Uhum, cobraria, tipo, ia ser bem um pouquinho mais caro, né? Porque eu ia ter que pagar, tipo, frete para vir um ingresso físico e tal, de São Paulo e tudo uhum, mais. Mas eu pensei, gente, vou ter um ingresso físico, né? Meu Deus do céu. Só sim, que aí, por fim, apareceu uma outra menina de São Paulo também, que ia vir para Curitiba com uma amiga dela que morava em Curitiba, mas no fim, essa uhum, amiga de Curitiba desistiu de ir e ela estava vendendo dela porque ela iria comprar, então, em São Paulo, um show extra para ela ir no sim. segundo daí, né? E aí eu lembro que aí eu consegui comprar, mas assim, foi questão de uma semana que eu comprei os dois. Só quero finalizar ali o bagulho de Santa Catarina e bagulho, né? Nossa, que linda. Brincada. Ali de Santa Catarina e Curitiba, que daí eu mandei mensagem para Manu, a Manu topou, daí a Manu mandou do hotel, daí a gente pegou e reservou o hotel também. E aí, beleza, seguimos a nossa vida, né? Só que uma coisa engraçada é que, tipo, naturalmente, depois disso, eu e a Manu, a gente começou a conversar quase todo dia sem a gente se dar conta. Assim, foi uma Sim. muito fora e sobre qualquer coisa, não era só E sobre natural, né? No início eu ficava assim, será que eu mando tal coisa para Raíssa? Será que. Porque, tipo assim, a gente criou uma amizade, mas não era uma coisa assim de super amigas, assim, de tipo, de conviver, né? E aí daqui a pouco eu vi que ela foi entrando na onda, eu pensei, tá,
Não, quando eu comecei, eu lembro, teve alguma coisa que a Manuela me mandou e eu respondi, tipo, muito naturalmente, assim, não que antes não, mas eu pensava, assim, o que que eu ia responder, né? Porque, pô, tu não vai responder qualquer coisa, né? E... Coisa muito absurda, gente, porque parece que a gente divide neurônio, é uma coisa assim, e, tipo, de até na própria viagem, né? A gente às vezes estava conversando sobre um assunto e aí tinha uma reação igual no mesmo momento, mesma entonação, mesmo tudo, e o Lucas falava: Eita, tô com medo de vocês, tô com medo de vocês, e a gente tipo, dando Aham, risada. É uma coisa muito natural, né? De é. tipo, não tem Não, assim, sabe? e quando começou a chegar perto da viagem, né? Eu lembro que eu pensei assim, não vou pensar muito sobre isso. Eu liguei meu automático, porque eu sou assim. Como eu sei que eu sou ansiosa, tem coisas que eu só me ligo no modo automático e vou, sabe? E Uhum. eu tinha a questão de que eu ia pro show do Harry e que eu ia conhecer a Manuela pessoalmente. Então eu tava assim, meu Deus. Uma pilha de nervos. E se por aqui é uma coisa e pessoalmente não for assim, e se não tiver assunto, meu Deus do céu, eu vou viajar 4 horas com a louca até Curitiba e depois de Curitiba até Santa Catarina de novo, sabe? E aí, enfim. E aí eu lembro que a gente saiu do Rio Grande do Sul, era segunda-feira de manhã, o show era sábado, então segunda, terça, quarta, amiga, e quinta, né? A gente tava em Santa Catarina. E aí eu falei pra Manu que na quinta-feira, porque eu e o Lucas a gente não tinha muito roteiro de nada, né? A gente queria conhecer. Então eu lembro que na quinta-feira eu mandei pra Manu, olha, amiga, se tu quiser fazer alguma coisa com nós na quinta, a gente tá meio livre, né? Daí tu pode levar a gente pra conhecer Florianópolis, né? Sim, eu lembro até que eu tinha um trabalho grande de tradução e aí eu acabei adiantando o que o cliente Isso queria. mudou daí pra gente fazer isso, né? E aí eu lembro, daí a gente foi parando em algumas praias mais antes de Florianópolis, né? E aí na quarta a gente chegou em Floripa. Daí a gente tava no norte da ilha, amiga. Uhum, no Isso, a gente norte. tava no norte da ilha e a Manu mora no sul da ilha. E Eu a moro mais no centro, mas tudo bem. Eu moro mais no centro. Não é no No sul, tá? É no centro. centro. Tá, então tudo bem. E aí eu lembro que na quarta a gente ficou lá. E aí, então, na quinta a gente voltou pra sair com a Manu. E aí eu lembro que eu tava muito nervosa por dentro, mas por fora eu tava, tipo assim, mó tranquila, né? Eu faço isso todo dia. Bem Todo aquariana, né? Porque dia. aquarianos não se abalam. Por fora, É, e aí eu lembro que daí quando a gente chegou na casa da Manu pra pegar ela, a gente foi muito estranho. Eu não sei como foi pra ti. Foi estranho, porque eu não sabia como agir, mas ao mesmo tempo, quando a gente se abraçou, eu fiquei tipo assim, nossa, beleza, então, vamos. E aí a gente vamos. Tipo, passeou, passeou, daí a gente foi. Como é que é o nome daquele lugar que a e gente foi? aí foi que a gente foi no sul. Por isso que te confundiu. A gente foi no sul, lá É, no um lugar lindo. Recomendo, se alguém que nunca veio a Floripa quiser uma indicação, vá no Morro das Pedras. É uma das praias mais incríveis que tem aqui. A gente foi ver o. Não foi, não era pôr do sol ainda, né? A gente assistiu o pôr do sol na beira-mar aqui no isso. Mas já era mais meia tarde, assim, né? A gente Tava ficou lindo. olhando o pessoal surfar e tal. E aí ali a gente começou a ter uma troca de ideia bem bacana, assim. E aí depois a gente jantou, comemos uma pizza, e aí largamos a Manu em casa. Chegou em Curitiba. Aí de tarde a gente foi no local do show. E aí a gente foi muito sortuda, que a gente conheceu um pessoal que estava acampando lá. A gente fez amizade. Aí a gente combinou que a gente ia dormir no hotel. E aí chegava no outro dia às 5 para ficar no lugar deles, para eles irem para Sim, casa. levou comida, Isso, protetor nossa, solar. rolou super certo, porque a gente levou comida pro pessoal que acampou pra gente ficar tudo no mesmo grupo. Então deu super certo. E aí a gente ficou todos juntos ali na. Apesar da bagunça da fila em si, que aquilo tava uma coisa de louco, mas a gente acabou no decorrer do dia, né? Tipo, a gente começou a trazer mais pessoas para A ficar. gente tava num grupo bem grande, né? É, e quando viu, assim, tava um bolo de gente, mas tudo organizado. E eu lembro que teve momentos, assim, que o pessoal tava, tipo, que eu entendo, né? Porque é um estresse muito louco, tava mal organizado, tava, tipo, chove, não chove, tipo, Muito tinha, calor, muito tinha o calor. pessoal da Premium,
da Simples, e tipo, não, e tava todo mundo junto, não tinha separação, né? E lá pelas Isso é mais 9h30, organizado. 10 horas da manhã, que começou uma menina a fazer um movimento, e aí, tipo, tinha gente à flor da pele, causando confusão, e a gente, tipo, gente, pelo amor de Deus, não responde, sabe? Porque daí depois acaba se arrependendo, enfim, vai se estressar mais, já é uma Mas, situação. mas assim, Mas, no geral, eu acho que não deu briga, pelo menos, né? não, o positivo foi que a gente fez amizades, tipo, pro dia pelo menos, porque eu não tava com um celular assim o tempo inteiro, então não peguei Instagram de ninguém, sabe? Eu quis aproveitar até o momento ali de passar sufoco, e, tipo, de estar presente e aproveitar, sabe? Para depois, tipo, cara, eu realmente aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar, porque já ficava no celular em casa, entendeu? Tipo, quando E a dava gente tempo. realmente teve muita troca bacana ali, né? A gente pegou o contato só de uma menina claro, porque na hora que a gente entra, cada um vai para um lado, né? Por mais que a gente combinou, cada um tentou pegar o seu melhor lugar, né? E eu lembro que teve uma menina que ficou com a gente, né? Que foi a A Fê, Fê, que ficou com a uhum. gente. Então, essa a gente pegou contato, né? A gente tem um Instagram Conversou depois. e conversamos depois do show, mas o outro pessoal ali eu até me arrependo um pouco, porque tinha muita gente bacana. E eu acho que eu e a Manu, a gente deu muita sorte por causa disso, porque a gente não tinha noção nenhuma, não conhecia nada, e daí, tipo, ali a Fê explicou, geralmente, Nossa, era onde ficava para o mim palco, assim, por onde era entrava, literalmente como era. perdida. Se me largasse sozinha, eu não sabia sair de lá. Claro que, né, quem tem boca pergunta e se acha, mas tipo, Vai. é um nervoso. É muito louco, né? Mas aí, e aí no domingo a gente tinha se planejado, a gente ficaria em Curitiba até segunda de manhã para retornar à tarde, né? Porque no domingo a gente queria conhecer a cidade. Quem disse, quem disse que a gente tinha emocional? Ele acabou escolhendo ainda o lado do palco que ele ficou mais, que foi o lado esquerdo. A gente ficou num ângulo que dava para enxergar, tipo, a passarela e a frente do palco, assim, né? A Que não gente era um pegou o show livre. inteiro, o tempo todo, E no o palco pessoal, e a na maioria foi passarela. pro outro lado, e ele ficou muito do nosso lado. Então, foi assim. Cara, foi uma troca de energia muito grande. Só que assim, eu não digo pelo físico. Cara, cansada de ficar na fila, eu tenho um dia para conhecer a cidade, tô nem aí, sabe? Se minha perna tá doendo, meus pés, enfim, eu vou. Só que eu não tinha capacidade assim mental, porque eu tava numa depressão, num fundo do poço, mas ao Eu mesmo acho tempo que, sem além de tudo acreditar. também, eu acho que, além de tudo, não só o show, a própria chuva, né? Deu uma descarregada, assim. A chuva, nossa, aquele momento da chuva para mim foi assim, olha, top 2 do show inteiro, porque o top um para mim foi quando ele cantou Sing of the Times, né? Mas a Sim, chuva ali para mim foi uma coisa assim que parece assim que veio para lavar a alma, assim, o sabe? alma, foi um Nossa, foi descarrego. Também, vamos entrar um pouco, dar uma pincelada nesse assunto, né? Já que a gente é toda, assim, de energias. Eu acho que tem muito a ver também, tipo, questão de mapa astral e tudo mais. E a gente vem de uma cultura, apesar de não ser da mesma cidade, a gente, na nossa criação, a gente teve uma cultura parecida, né? Acho que isso também influencia bastante. sim. Né? Gosto musical, para arte, todas A essas gente outras, começou a perceber que é parecido, né? sim, coisas que a gente passou da nossa infância, por mais que tenha uma distância de idade, né? Então, tipo, quando a gente para conversar com as pessoas, para ouvir, a gente começa a perceber as coisas que são parecidas, tipo, independente de tu concordar com a pessoa em algumas coisas ou não, que no nosso caso a gente concorda em tudo. Bastante. Eu nunca vi, não vou dizer que eu nunca vi, porque eu tenho uma amiga de infância que é tipo assim também, mas tirando isso, acho que nunca, além da Mari, eu tive uma amizade assim que a gente conversasse, fosse, aham, sim, com certeza. Tipo, Oh, tudo. Quando a gente discorda de alguma coisa, as duas falam, é realmente tal coisa. Acho que a gente está num movimento, digo mundialmente falando, né? Não digo nem só questão de faixa etária,
de estar num nível de intolerância muito grande com as coisas e de, tipo, já partir para, vou usar esse termo, né, para ignorância. E, tipo, cara, eu entendo que tem coisas que realmente não dá para relevar, né, que são assuntos que, tipo, são absurdos, mas coisas menores, assim, tipo, para que que a gente vai se envolver quando a gente pode respeitar a opinião do outro? Pode até achar a opinião da pessoa idiota, mas aí tu vai te indispor por uma coisa que tu tem o direito de ter a tua opinião e a pessoa tem o direito de ter dela. E ela está inserida num contexto que talvez não seja o mesmo que o teu. Então eu acho que Verdades. é importante a gente ter esse jogo de cintura, assim, sabe? Saber respeitar as pessoas, saber que o meu livre-arbítrio ele vai até aonde começa a incomodar o livre-arbítrio da outra pessoa. E, tipo, é isso aí, sabe? E sempre antes Sim, de. Que eu tenho isso muito para mim, antes de eu julgar uma pessoa, eu tentar me colocar no lugar dessa pessoa e saber o que que essa pessoa pode estar passando, e se fosse essa pessoa me julgando dessa forma. Mesmo sim, eu não sendo, a pessoa não me conhece e ela me julga dessa forma, e eu sei que eu não sou assim. Como é que eu vou me sentir? sim. Entendeu? Eu acho que Isso é uma coisa até que eu acho que foi numa entrevista que o Harry deu pro Zayn, falando de que, tipo assim, cara, o que a pessoa pensa de ti não é verdade, entendeu? Não importa se ela pensa uma coisa boa ou se ela pensa uma coisa ruim, porque ela não te conhece. é isso. Então, faz a tua vida, faz o que tu acredita que é o melhor. Claro que sempre tendo responsabilidade, né, com os outros, mas principalmente contigo. E saber, assim, eu pelo menos coloco uma barreira bem, tipo um muro, assim. Esse é o meu espaço, eu gosto de ser respeitada dessa forma, eu tenho minha privacidade e vai até um certo ponto. Eu vou compartilhar o que eu acho que tem que ser compartilhado e é isso aí, sabe? E aí isso agora começa a entrar da onde surgiu o Green, né? Porque, olha Sim, só, a gente já entrou dentro do assunto sem nem ter. Muito bom. Ah, porque a gente começou a se questionar, tendo essa troca de pensamento e tudo mais, a gente começou a se questionar por que que a gente criou essa conexão, por que que a gente se encontrou, por que que a gente viveu isso juntas, porque para mim era muito maior do que apenas realizar o sonho de ir no show do Harry e ter essa experiência, sabe? Era uma conexão, sim. é uma conexão tão forte e a gente pensa tão parecido e defende tantas coisas iguais, que eu pensava assim para mim, gente, não pode ser que é só isso, sabe? Tipo, Ou que seja só a gente, né? isso. Porque E, essa e, e, eu- impressão. e teve um dia que virou uma chave assim para mim e eu falei para Manu que eu tinha vontade de fazer algum projeto, que sei lá, que envolvesse música, alguma coisa que ajudasse as pessoas, um projeto social. E a Manu falou: "Nossa, eu também tenho essa minha vontade de ter um projeto assim". E aí a gente começou a brincar: "Ai, quando a gente estiver morando na Europa, a gente vai abrir uma escola de música, vamos ter um projeto Sim. social de incentivar as crianças e tudo mais". Mas tipo assim, a gente falou isso e passou, sabe? De vez em quando a gente E brinca. eu nunca vou me esquecer a data, 9 de março, eu acordei de um sonho muito louco. E eu Mas antes, ô amiga, antes desse sonho louco, tu já tava, tipo, umas 3 semanas vindo me contar uns sonhos muito sem pé nem cabeça que envolvia. muito sem pé nem cabeça. Aí eu falei assim, Raíssa, tu não vai acreditar o sonho que eu tive. Eu sonhei que a gente estava, eu e tu, conversando com outras duas meninas que eram fãs do Harry, num podcast. Aí, tá, eu mandei a mensagem, e aí nisso eu tava falando com a minha mãe na cozinha tomando café. E a minha mãe falou, tá, mas por que que tu não usa isso como uma ideia para um projeto? Tipo, tornar isso realidade. E nisso, tava a Raíssa já me respondendo, amiga, que legal, não sei o quê. E eu mandei para ela, minha mãe falou tal coisa. Pois então, e a partir daí, Eu mandei, pois então, por que que a gente não faz? E aí, eis que estamos aqui nesse momento. E aí foi assim, veio uma coisa que eu digo que foi um download, que não fui eu que tive a ideia, porque foi realmente assim, tipo, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu sempre gostei de escrever, tipo, de estar me relacionando com arte, essa parte de comunicação, música, enfim, mas eu nunca passou pela minha cabeça fazer um podcast.
E aí a gente, né, começou a descarregar a coisa, assim, foi fazendo um mapa mental e roteiro. Tipo assim, acho que nos 2 dias depois que eu sonhei, eu comecei a despejar a coisa. E a Raíssa, calma, amiga. Mas eu lembro que em uma semana a gente tinha tudo pronto de ideia. Sim, Não tudo do podcast, né? Mas em uma semana a mas gente tinha o que ia ser falado, qual era o objetivo, quem a gente gostaria de alcançar, o que a gente gostaria de fazer, o nome. A o gente que a gente não gostaria de a fazer, gente não né? gostaria de fazer. Foi uma coisa muito rápida, sabe? E eu já estava pensando que eu queria mudar o que eu estava fazendo na minha vida. Eu já estava meio que ficando de saco cheio da rotina que E isso é uma coisa muito incrível, porque eu também, sabe? Eu não sei se tem a ver com essa história do 30 anos, porque esse ano eu faço 30 em outubro, né? Então, começa aquela pressão, apesar de eu mesma não me pressionar mais tanto, questão de muito tempo de terapia, autorreflexão e tudo mais. Mas, tipo, cara, eu tô chegando nos meus 30 anos, o mundo tá do jeito que tá, essa loucura, e quando é que eu vou viver, sabe? E, tipo, não só sobreviver, ficar trabalhando para ter o mínimo. Eu não quero mais isso. Tipo, a gente tem, claro que tentar não criar uma expectativa muito grande em cima do Green, mas ao mesmo tempo eu confio muito nessa conexão que a gente tem como fã, porque isso não é pra gente, sabe? Pra nós como pessoas apenas. É para a comunidade. A gente quer gerar uma comunidade para ouvir as pessoas, para ouvir os fãs, as fãs, enfim, né? Todo mundo. E tem uma capacidade muito grande de crescimento, assim, tipo, a gente criar um relacionamento bacana entre nós, de, tipo, ampliar esse carinho, esse amor, essa vontade de, como, até me fugiu, me emocionei, essa vontade de ir além, sabe, que a gente tem de estender a mão pro Harry, mas também estender para as pessoas que estão do nosso lado, sabe? Que não necessariamente estão fisicamente com a gente, mas que, tipo, que estão na mesma situação como fãs, sabe? Eu é. acho que é isso, assim. E quando eu já tava com essa ideia assim de querer fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia o quê. E quando a Manu me mandou aquele dia de manhã a questão do podcast, eu falei, cara, é isso então? Então vamos. Então, quando veio, era isso Então, vamos. que eu tava precisando. Quando veio, era isso, por isso que a gente se conheceu. Então, quando veio, era isso, era isso, e era isso. Então, vamos. E agora aparecendo, é por isso. E aí a gente começou Por isso. quando a gente foi começando a materializar aquilo ali e ver que realmente poderia sair do papel se a gente quisesse. Aquilo ali foi me trazendo uma coisa tão boa. Eu fiquei tipo assim, nossa, será que é isso que eu tava precisando? E a ideia do Green sempre foi, claro, falar do Harry, né? Dele enquanto profissional, porque, gente, vou contar uma coisa, né? Se tem uma coisa que esse cara é inteligente. Incrível Ele, demais. cara, ele não dá ponto sem nó. Tudo que ele faz na carreira dele é muito bem Muito amarrado, bem planejado. sabe? É Sim. muito bem planejado. Por isso que ele tem o sucesso que ele tem. Então, tipo assim, falar dele enquanto artista, enquanto profissional, porque eu acho ele um dos maiores artistas dos últimos tempos. Não é porque eu Sim. sou fã dele, mas Não, ele é muito bom profissional, né? E isso. eu E a não gente tô vê que falando em relação. é questão de talento, com certeza, mas é dedicação, é estudo, é foco, é saber aonde quer chegar, sabe? E eu E acho que, principalmente, o respeito que ele tem pelas pessoas na equipe dele. Ele sabe que ele não vai longe sem tem ninguém, a sabe? equipe dele todo o reconhecimento que ele sempre faz questão de dar, sabe? E Sim, dentro disso, eu e a Manu, a gente começou a pensar, tá, a gente vai fazer um podcast, mas não é um podcast sobre ele e para ele. Eu acho que, assim como a gente tá começando esse projeto, tem tantos outros fãs no mundo inteiro que deve ter tanto projeto foda, que se sim. inspiraram E nele que e em muitas ideias vezes que ele ou traz. não tem, tipo assim, não tem coragem, porque pensar isso não vai dar em nada, ou já tem um projeto que já botou no mundo e muitas vezes não tem visibilidade, sabe? Eu acho que a ideia do Green é ouvir as pessoas no geral sobre todos os assuntos possíveis, além da própria carreira do Harry,
mas também essa coisa de impulsionar, sabe? Da gente dar a mão e tipo, vamos pra frente junto. Todo mundo tem espaço para fazer Olha o qualquer coisa tamanho que que é tem o vontade de mundo, fazer. olha o tamanho que é a internet. E tem espaço para fazer qualquer coisa que tenha vontade de fazer, desde que respeite as outras pessoas. Exato. E desde que não falte com respeito. Eu Então, acho que humildade também de, assim, que eu gostaria, quero que as pessoas entendam de tipo, se você achar que a gente falou alguma coisa que não é bacana, chegar e falar e tá tudo bem, entendeu? De uma forma educada. construtivas serão aceitas. Haters. Exato. Eu acho que já tem muita gente tentando afundar umas às outras e esse não é um lugar para isso, sabe? É, Aqui e a eu gente acho quer ter um debate saudável sobre as coisas. e também, tipo, não é porque a gente tá tendo essa iniciativa com o Green Tea, a gente até, mas é o primeiro podcast sobre isso, tá? E para fãs, a gente precisou muito, então a gente tem muito orgulho de falar isso, mas não é porque a gente tá dando o pontapé inicial nesse projeto que a gente saiba tudo sobre a carreira do cara, que a gente saiba tudo sobre a vida dele, tudo quem que ele é, tudo que ele fez. É óbvio que não. E talvez vão ter pessoas que vão nos assistir, que vão vir conversar com a gente, que vão saber mais que a gente. E tudo bem, a gente vai E aprender. vão falar, não, tá enganado, isso não aconteceu tal data, porque tudo bem, porque realmente a minha memória não dá para contar, gente. O propósito é fazer Porque aqui um ambiente em que todo mundo se sinta acolhido e que vai chegar no domingo de tarde, vai sentar na cama para olhar e vai dar risada e vai se sentir bem olhando, e é isso aí, sabe? sim. Não. Acho que é isso, né? Não sei se tu teria mais alguma coisa pra falar depois de 3 horas. Mais alguma coisa? Quero dizer que todo mundo é muito bem-vindo, que a gente faz de coração, vai falando conforme a gente vai sentindo. Claro que a intenção é ter convidadas e convidados, convidadas para todas as comunidades possíveis, mas que a gente tem o nosso roteiro de pergunta, a gente vai falar sobre a carreira do Harry em todos os aspectos possíveis, na música, no cinema, na moda, como ele influencia em todos os movimentos, para quem ele Né? trouxe visibilidade, tipo, sobre a banda, né, que é muito importante, a banda faz parte. O Harry como pessoa, no sentido de, tipo, ser humano mesmo, característica de personalidade, de, enfim, o que mais? Sobre o Harry Sobre nesse o sentido, fandom, amizades feitas no abraçando fandom, isso. saúde mental. Então, assim, esses assuntos todos que a gente pode trazer e coisas que vão acontecendo, tipo, o Late Late, que foi, para mim, o fim de uma era. Então fica o nosso convite para quem Para quer seguir, esteja nos acompanhar, assistindo. Instagram, Spotify, a gente tem várias ideias criativas para trazer para vocês. Então E nos acompanhem e se vocês que estão nos assistindo têm vontade de vir bater um papo com a gente, tendo manda uma mensagem. tendo algum projeto social que seja inspirado no Harry ou não, tendo ou não tendo um projeto social, só queira bater um papo mesmo, manda uma DM pra gente que a gente vai adorar. Vai adorar conversar, bater Experiências. papos, Não sei se vocês já perceberam, a gente gosta de. conversar e conhecer pessoas. Eu acho Mas que é muito isso. obrigada. Nosso, Obrigada a quem nos assistiu. nosso primeiro episódio está no ar. Vai nos assistir, mas, né? Como será lançado previamente, não, pós, né? Porque a gente morando juntas e sendo nossa primeira tentativa, assim, né? Porque tivemos já problemas tecnológicos e tudo mais. Então, nós vamos aos poucos engatinhando, a gente vai crescendo e proporcionando cada vez mais uma experiência melhor para vocês, espero. Mas é isso, muito obrigada, um beijo. Obrigada, Raíssa. Beijo, Chamamos gente. Obrigada, Manu. E e simbora. nos Até o vemos próximo. no próximo com um possível convidado já, Manu. Tomara, vamos torcer. Beijo. Beijo.